Aleluia. Você está feliz de estar aí hoje? Que bom. Fiquei feliz de te ver também. Falei para a Cristiane hoje só vai quem gosta de ir para o culto mesmo. Eu ia até colocar no grupo da igreja lá, Deus está vendo que você está preparando a sopa de ervilha para ficar debaixo das cobertas e ver o culto amanhã de manhã. Mas eu falei, não vou ficar botando essa bobeira não. Vamos lá, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. Eu sei que você vai comer a sopa depois do culto também. Vamos lá. Eduardo, amém. Esse amém várias vezes é a Márcia, vai para casa e faz a sopa. Vamos lá. Deus tem falado conosco aqui nesse lugar. Deus tem sido muito gracioso, muito bondoso conosco aqui nessa casa. A cada domingo, a cada terça-feira, Deus tem ministrado muito. Eu não sei quanto a você, eu não posso medir por você, mas eu posso falar por mim. Pastor, mas o senhor prega? Eu prego, vou para casa para ouvir o culto. Você acredita? E eu fico ouvindo e você acredita que eu até choro, irmão? Eu falo, cara, esse pastor falou uma verdade grande. E eu tenho me convertido cada dia. Ontem eu fui dormir, já era umas 2 da manhã. Eu fui dormir ouvindo a palavra de domingo. E assim, foi tão bom para mim. A Xande estava dodói ontem, de madrugada, e eu estava cuidando dela e ouvindo a palavra. Eu fui tão abençoado. Eu quero desafiar você, a você sair daqui, sabe, pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Sabe, que a palavra de Deus toque você de uma tal maneira que você sai daqui e produza fruto. Você sai daqui e a tua vida, sabe, seja semelhante a de Jesus. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos lá. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo de número 1. Você está comigo aí? Amém. Amém. Então vamos. Se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Verso 2. Completai. Paulo está dizendo para aquela igreja em Filipe, ele diz assim, olha, completem a minha alegria. Me façam completos de alegria. Ele diz, como essa alegria seria completa? Ele diz assim, de modo que penseis a mesma coisa. Agora a gente ler esse texto, não é ler algo utópico. O que é utopia? Um sonho nunca realizado. Utopia é aquele sonho que você tem que nunca vai se realizar. Isso chama utopia. Sabe, eu já preguei algumas vezes aqui sobre sonhos, a pastora já falou diversas vezes. E eu oro nessa noite para que você saia daqui e volte a sonhar aquilo que Deus tem para a sua vida. E que os sonhos que você venha a sonhar sejam sonhos que Deus vai realizar. E cada realização desses sonhos seja para o louvor e glória do nome dEle. Você entende isso hoje? Agora escuta, parece algo utópico. Complete a minha alegria de modo que vocês pensem a mesma coisa. Mas como a gente vai pensar a mesma coisa se nós somos pessoas tão diferentes? Você já reparou isso? Escuta, a igreja é um conjunto de pessoas completamente diferentes. Quem gosta de acordar cedo? Levanta a mão. Poucos, né? Quem gosta de acordar tarde? Quem não acorda? Então, tem uns que gostam de acordar cedo, tem outros que acordam tarde, tem outros que não acordam, irmão. Eles têm que ser chutados da cama para sair da cama. Somos diferentes. A gente experimentava muito isso quando a gente ia fazer um retiro espiritual de 3 dias. Aí tem aquele irmão que ele vai dormir 6 horas, ele já está na cama dormindo. E tem o irmão da madrugada, ele só dorme depois das 2 da manhã.
Aí o irmão da madrugada queria bater papo, 2 horas da manhã. E o que queria dormir às 6, ele ficava como? Nunca mais eu volto nesse acampamento. É um absurdo, não me respeitam aqui. E o outro falando, mas eu não fiz nada demais. Eu só estou falando da Bíblia. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Agora, como gente tão diferente, Paulo vai dizer assim: completem a minha alegria de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí o versículo 3 vai trazer o início da resposta, que diz assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é. A primeira coisa que Paulo vai dizer para nós sermos essa comunidade que vai pensar a mesma coisa, esse termo pensar é ser um. Esse termo aqui que fala de, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês andem juntos. E nós estamos num ano que a gente está carregando um tema: junto, sempre junto. E às vezes a gente tem dificuldade de estar junto em momentos aqui de 2 horas de culto. Tem um irmão que fala: cara, esse irmão é muito chato. Tem outros que dizem: olha, irmão, não para, olha a perna dele. Tem uns irmãos que tem uns tique-tique na perna, ele fica balançando a perna o tempo todo. Tem ou não tem, irmão? Tem, eu te conheço, eu sei com quem eu estou falando. Estou falando com a igreja que eu pastorei. Tem as irmãs do cabelo, irmão. Joga o cabelo para lá, joga o cabelo para cá, joga o cabelo para lá. Deus do céu, não sossega com esse cabelo. E tem aquele irmão beberrão de água, já viu? Ele em casa não bebe um copo d'água, irmão. Chega na igreja, ele precisa hidratar. Ele desce umas 20 vezes na igreja. Eu não vou nem falar o outro tipo de irmão. Eu vou falar só do irmão hidratação, que ele desce toda hora para hidratar. Fora o outro que desce para esvaziar a hidratação. E a gente fica assim: caramba, esse irmão toda hora tem que passar aqui. Agora diz, é a grande X da questão: como a gente vai ser um, sendo um povo tão diferente, tendo costumes tão diferentes. Eu digo isso porque eu e Cristiane, nós somos tão diferentes, irmão. Ela é de acordar cedo, e a Cristiane gosta de acordar cedo, abrir a janela, botar o som alto e ficar cantando. Irmão, de manhã eu não gosto que abra a janela, eu não gosto de barulho, eu gosto de acordar, irmão. E ela diz assim que eu pareço um crocodilo. Eu acordo, só abro o olho e fico imóvel. Ela, crocodilo. Não vou nem falar dela não, senão ela vai ficar brava comigo. Escuta, ela é diferente. No outro dia ela esqueceu de novo, acordou, abriu a janela do quarto, a cortina. Aí entrou aquela claridade, eu falei: Cristiane, pelo amor de Deus, uma hora dessa, 10 horas da manhã. Você tem noção, irmão? Você tem noção do problema? Você tem noção da crise? Você está rindo, né? Mas 3 horas da manhã ela levanta. Uma hora dessa você vai ficar com essa luz do celular, do seu aparelho aí na minha cara, Júnior. Eu falei: 3 horas só da manhã. Porque somos tão diferentes. E como a gente faz, como a gente soluciona essa equação? Porque escuta, irmão, a gente vai ter que acostumar, porque a gente vai ter que morar no mesmo céu. E no céu não tem condomínio privado. É o condomínio do pessoal que acorda cedo. Vai dar problema. Isso aqui é o pessoal do condomínio das 10 horas. Condomínio do pastor Júnior. Não, irmão, no céu não vai ter essa divisão. E a gente precisa aprender aqui. A Bíblia vai dizer, eu não lembro o endereço agora, que diz que um ferro afia o outro ferro. A gente só cresce nos relacionamentos, a gente só cresce na nossa vida com Deus é quando a gente tem contato. Já viu aquele irmão que está ferido? Ele diz assim: pastor, olha, igreja é uma bênção, louvor,
a palavra, tudo uma benção. Mas assim, acabou o culto, eu vou embora, não quero falar com ninguém. Porque gente é tudo esquisito, pastor. Eu prefiro cuidar de pet. Já viu os irmãos pet? Pet, como é o nome do negócio? Pet Family, sei lá, eu nem sei falar esse troço. Pastor, por quê? Porque a gente está tão ferido nos relacionamentos que a gente não se dá, sabe, o direito, a oportunidade de entender que aquele outro irmão tem algo tão bom para acrescentar na minha vida. Tem algo tão rico para dividir, para repartir comigo. E eu quero começar falando porque foi que dia que eu fiquei vendo o Onca com a Raquel? Sexta-feira, a Cristiane estava aqui com a Gabi, com a Manu, e a Raquel ficou comigo. Eu falei, não, Raquel, não vai com sua mãe não, fica comigo, a gente vai ver o Willy Wonka e vamos comer chocolate juntos. Aí ela ficou animada, né? O Willy Wonka deu para ver, mas o chocolate eu fiquei devendo para outro dia. E aí eu comecei a ver, e ela amou o filme, ela está apaixonada pelo filme. E aí no filme aparece um ser, cabelo verde, cor de abóbora, pequenininho. E aí a Cristiane está o tempo todo, lupa, e cantando a música e fazendo a dança. Eu falei, que negócio é esse? É do filme. Eu falei, eu vou ver com a Raquel. E sabe que o lupa parece algumas pessoas? Não é na aparência não, irmão. Sabe por quê? Eu vou te explicar, irmão. Pelo amor de Deus, deixa eu pregar. Olha que o Ângelo não está nem aqui, hein? Eu comecei a identificar, eu falei, cara, tem uns irmãos lupa-lupa na igreja. Porque o lupa-lupa é pequenininho, mas ele se acha grandão. Tem uns irmãos assim mesmo. Eles não conseguem enxergar. E ele diz assim, quando ele vai bater o papo com o Onca, ele diz, olha, todo mundo na minha terra tem inveja de mim, porque eu sou maior do que todos eles. Só que lá no final do filme ele vai revelar, na verdade, eu sou o menor de todo mundo. Só que ele nutria esse complexo dentro dele. E tem um monte de crente, sabe, cheio de feridas, cheio de mágoas, e que ficam transferindo isso para outro, e a gente não consegue viver isso daqui. E olha o que diz o versículo de número 5, que Paulo vai deixar para essa igreja. Eu quero dizer para você que a igreja de Filipenses não era uma igreja ruim. A igreja de Filipenses foi uma das melhores igrejas que Paulo estabeleceu, que Paulo deu crescimento para essa igreja. Paulo os disciplinou, os discipulou, na verdade. Essa igreja de Filipenses, ele vai dizer em certo momento, olha, vocês são a minha coroa. Vocês me trazem tanta alegria, vocês já me sustentaram financeiramente, vocês me dão muita alegria. Só que ele vai dizer algo no versículo 5, que é o que eu queria refletir com você nesse dia de hoje. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Respondendo aquilo que está no versículo 2, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Como pastor, a gente vai pensar a mesma coisa. Só tem uma maneira. Em primeiro lugar, se a gente sentir como Cristo Jesus. Se a gente for uma igreja que tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se nós formos crentes em Cristo Jesus, que tem o mesmo sentimento, o mesmo DNA, sabe, as mesmas virtudes, as mesmas características que houve em Cristo Jesus. Pega o filho, pega o Davi. A gente olha para o Davi e lembra de quem? A Márcia. É igualzinho. Igual. Cadê o Israel? Ali. É o Salim, irmão. Fala com todo mundo na rua, conhece todo mundo. Acabou de conhecer o cara, tem 1 minuto. Aqui, meu amigão, ó. Conhece há 1 minuto, é meu amigão. Por quê? Porque ele tem o mesmo sentimento que ele tem do pai dele. Ele recebeu o DNA do pai, ele recebeu, sabe, características do pai. Tem coisas que ele faz que o Eduardo nunca falou. Eu estava no outro dia olhando ele andando, igualzinho Eduardo.
Falei, meu Deus, já me deu tanto trabalho, agora mais um. E, poxa vida, Jesus. Pensa comigo, se algum dia falou assim, ô Israel, anda assim, ó, é assim que eu ando. Já ensinou ele a andar? Não, natural está dentro dele. Eu quero dizer para você, se você tiver o DNA de Jesus na sua vida, você vai andar como Jesus, você vai falar como Jesus, você vai tocar as pessoas como Jesus, você vai sentar para ouvir as pessoas e você vai ouvir como Jesus. Então eu quero dizer, número 1 para você, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para o seu vizinho e diz assim, você precisa sair daqui e ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Agora, que sentimento foi esse que Jesus teve, Sabrina? Que tipo de sentimento, irmã Lúcia, foi esse que Jesus teve, Ney? Versículo de número 6, você está comigo? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Escuta, era o mesmo em valor, o Pai, o Filho e o Espírito, e ele deixa essa forma para assumir uma forma de homem. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus, no João capítulo de número 4, Jesus está passando por uma cidade, ele para em Samaria, perto de um poço em Sicá. E ele para ali na beira do poço e vem uma mulher com um cântaro na cabeça para buscar água. E Jesus diz o quê? Me dá um pouco de água que eu estou com sede. Deus sente sede, mas ele estava assumindo uma forma humana. Escuta, pastor, o que isso tem a ver? Eu só posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando o versículo de número 7 vai dizer assim: antes a si mesmo se esvaziou. Como nós seremos uma igreja que vamos pensar a mesma coisa? Como a gente vai ser uma igreja que a gente vai ter o mesmo pensamento? Como seremos uma igreja, sabe, que as pessoas ao entrarem aqui, acessarem esse lugar, elas sejam tocadas por Jesus através da sua vida? Número 1, quando a gente tiver o mesmo sentimento de Jesus. Número 2, para eu ter o mesmo sentimento de Jesus, eu preciso me esvaziar do meu próprio eu. Já viu aquela pessoa que diz, eu sou assim, eu faço assim, eu penso assim, eu sou maior, eu sou grande, eu sou pobrezinho? Ou então tem outros que são de outra linha de pensamento. Eu não presto, eu sou menor, eu sou coitado. Não tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Esvazie-se de si mesmo. Seja aquele sentimento de altivez, ou seja aquele sentimento, porque tem gente que é cheio de valor, cheio de virtude. Você vai falar, você tem valor. Eu não sou nada. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tão ruim, eu sou burro, eu sou... Escuta, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Esvazie-se do seu próprio eu. Eu quero dizer para você, sabe, hoje eu acordei com essa palavra de Deus no meu coração. Acordei pela manhã, 5:30 da manhã, a gente foi para a sala do Zoom, para a gente ter o nosso devocional junto. E que devocional abençoado foi hoje. E Deus falou comigo no devocional, enquanto eu estava lendo o texto. Esse mês de julho será um mês de dobro. Se você recebe, amém. Eu já recebi de manhã. Será um mês de dobro. Falei, Deus, como assim? É dobrar dinheiro, é dobrar trabalho, é dobrar número de pessoas. Deus só falou uma coisa: esse mês de julho é o dobro. Mas para eu viver o dobro, eu preciso ter o mesmo sentimento que eu vi em Jesus. Eu experimentar do dobro, seja nas finanças, seja em oportunidades se abrindo, seja em novas amizades que eu vou ter, seja em novos relacionamentos que eu vou ter, seja uma unção nova que Deus vai liberar. Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Mas para que eu tenha o mesmo sentimento que Jesus teve, eu preciso me esvaziar do meu próprio sentimento. O Júnior orgulhoso tem que morrer. O Júnior depressivo tem que morrer. O Júnior exaltado, soberbo, tem que morrer.
O Júnior baixa estima tem que morrer. Tem que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Você consegue entender isso hoje? Esvazie-se de si mesmo. Olha que o texto continua dizendo, versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, acompanhe comigo. A si mesmo, escuta, ninguém humilhou ele. Ele mesmo que se humilhou. Terceiro lugar, você quer ser como Jesus? Você quer ter a mesma ação de Jesus, o mesmo sentimento que houve em Jesus? Se humilhe. Pastor, se humilhar é rastejar? Não, o original diz assim: comportar-se de um modo modesto. Pastor, o que é me humilhar? Eu sei o valor que eu tenho, mas aonde eu chego, me comporto de modo modesto. Pensa você terminar o mês de julho o dobro. Não, vou sonhar um pouco. Outro dia eu fui acessar minha conta, eu falei, aí estava fazendo a leitura facial, eu falei, poxa, podia bem aparecer 1 milhão aqui. Eu falei, Jesus, eu ia saber usar bem esse 1 milhão. Aí quando eu olhei, eu falei, poxa, só tem 1 grão do milho. Mas eu louvei a Deus pelo grão do milho que estava lá. Agora pensa você chegar no final do mês, e você abre sua conta, e aí Deus não piscou, irmão, foi estrobo. Sabe o que é estrobo? É quando a luzinha fica piscando direto. Você abre a sua conta, você fala, meu Deus, está errado. Aí você fecha o aplicativo, aí abre de novo. Aí você começa a gritar, vem cá, Cristiane. Aí ela, como você ia se comportar se numa virada? Pastor, por que o senhor está falando em dinheiro? Porque dinheiro não muda ninguém, mas revela o que está dentro. Dinheiro não muda pessoas, dinheiro revela o que está dentro das pessoas. Quer conhecer alguém, dê poder para ela. Dinheiro dá poder para as pessoas. Pensa a pessoa, num dia não tem nada, no outro dia milionário. Como você ia se portar diante de alguém que é soberbo e altivo? Sou trouxa, eu tenho mais dinheiro que você. Olha a minha conta. Ou será que você ia se comportar com um sentimento de modéstia? Amém, irmão? Um dia eu vou chegar lá. Sabe por que eu aprendi que quem tem poder não precisa gritar? Quem tem poder não precisa mostrar. Quem tem, ele só manifesta naturalmente. Quando a gente conhece essa pessoa, a gente vai conhecer o caráter e o coração dela. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus hoje, humilhe-se diante da potente e poderosa mão de Deus, e Ele no seu tempo, Ele vai te exaltar. E eu quero dizer que virá sobre a minha vida, sobre a tua vida, um tempo de exaltação de Deus. E quando o tempo da exaltação de Deus vem sobre quem tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Ele só faz uma coisa, sabe o quê? Glória a Deus. Ele não toma glória para ele, mas foi porque eu trabalhei muito, foi porque eu produzi muito, foi porque eu estudei muito, foi porque eu fiz muito isso. Não, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz a minha parte. Mas se Deus não estendesse a mão para abençoar, nada aconteceria, nada mudaria, nada iria ser transformado. E eu quero dizer para você, estude, trabalha, produza, faça a sua parte e deixe que Deus vai levar você a um tempo de exaltação. E quando esse tempo chegar, o teu coração vai estar tão trabalhado, você vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que você não vai usurpar a glória. Você vai dizer, tudo que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo na minha vida é para a glória de Deus.
Sabe quando o vizinho elogiar seu filho e falar assim, meu Deus, que pele bonita. Porque tem mãe que fica orgulhoso, né? Ai, cuido bem, tá? Porque esse menino é cheio de piolho, mas agora, ó, tô cuidando bem direitinho. Escuta, quando o vizinho elogiar seu filho, você fala assim, glória a Deus. É Deus na vida dos meus filhos. Quando alguém elogiar o que você está vivendo, escuta, só glorifica a Deus. Fala assim, glória a Deus. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com quem eu estou buscando me parecer todos os dias. Eu queria que você saísse desse culto hoje e quando você chegasse em casa, você olhasse para o espelho, você fizesse exercício. Quem você enxerga quando você se olha no espelho? Será que quando você se olha no espelho, você está enxergando Jesus? Ou você está enxergando aquela figura que ainda tem que morrer? Aquela figura soberba, altiva, depressiva, sabe, aquela figura cheia de maldade no coração? Ou você olha para o espelho e você vê a face de Jesus refletida na sua? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Último lugar, e eu quero encerrar aqui a mensagem. Verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Você sabe o que significa a palavra obediente no original? A palavra obediente no original grego aqui significa o que escuta. Você sabia que tem muita gente? Um dia pegaram no meu braço. Eu e o Cristiano, a gente estava começando no ministério. Foi o primeiro ano do nosso ministério pastoral. Eu tinha meses servindo como pastor. E tinha um pastor que eu admirava muito. Ele era um guitarrista de um ministério muito gigante que existiu no Rio de Janeiro, lá no tempo do Rococó, do Cocoricó, irmão. Lá atrás, esse cara tocava guitarra e ele era um dos pastores da igreja. Eu admirava muito. E alguém me deu o telefone dele e falou assim: olha, pode chamar que ele vem na sua igreja pregar. Eu falei, será que ele vem aqui? Na época a gente tinha 20, 25 pessoas. Falou, não, pode chamar que ele vem, só vai buscar ele. Eu falei, pastor, eu queria que o senhor viesse pregar aqui na minha igreja. Somos uma igreja pequena. Ele falou, não precisa explicar o que é a sua igreja. Se você está me convidando, eu entendo que é de Deus, eu vou na sua igreja. Eu só não tenho carro, você pode vir me buscar? Eu falei, eu vou. Eu também não tinha, mas arrumei um para ir. Fui buscar ele lá em Duque de Caxias. E ele veio conversando comigo. Caramba, pensa um garoto que viu aquele pastor tocando no altar. E eu falava assim, cara, um dia eu vou tocar igual esse cara aí. Um dia eu vou crescer, vou tocar assim. E eu estava agora diante de alguém que eu admirava muito. E ele foi falando, eu parecia uma esponja, sabe, uma esponja que a esponja quando está seca, ela absorve tudo. E tudo que aquele homem falava eu ia absorvendo. E aí ele chegou na igreja, a igreja pequenininha, irmão. Ele pregou, cantou, ministrou. Quando acabou, o Cristiano fez um jantarzinho bem simples. Ele acabou de jantar, tinha uma varanda assim na igreja. Ele me pegou pelo braço, literalmente pelo braço. Falou, vem cá, Júnior, deixa eu te falar uma verdade. O povo é ruim, cara. Eu falei, ué, por que ele está falando isso para mim? E agarrou no meu braço. O povo é ruim, Júnior. E eu não entendi. Ele falou, o povo vai te fazer sofrer. Eu acho que ele tinha olhado para o Salim, irmão. O povo vai te fazer sofrer, Júnior. E a Cristiane estava perto, a Cristiane regalou um olhão desse tamanho. E eu fiquei assim, por que esse cara aqui é uma referência para mim? Ele está pegando um balde, não é de água fria, é um balde de gelo. E está jogando em cima de mim. Depois daquela noite, se eu não vigiasse, eu ia olhar para todo mundo na igreja e eu ia ficar, o povo é mau. O povo é mau, o povo é mau. Eu falei, Cristiano, o que ele quis dizer? Ela falou, amor, ele está amargurado, tá? Esse homem está amargurado. Eu falei, mas eu gosto dele. Ela falou, tu pode até gostar dele, mas ele está amargurado, alguém machucou ele. E os anos foram passando.
tempo foi passando e eu cheguei à seguinte conclusão. Qual, pastor? Que Deus é bom. O problema está na lente. O problema está como eu estou enxergando. Porque segundo aquilo que eu estou enxergando, é aquilo que eu vou, é o que eu vou ver, é a visão que eu tenho. A lente dele estava suja. Porque alguém com maldade deve ter ferido o coração dele. Alguém com maldade deve ter machucado ele como pastor. E ele estava pegando no braço de um garoto que tinha meses à frente do ministério pastoral. Só que os meus olhos não manchou até hoje. E até hoje eu busco todo dia ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, o senhor já passou por traição? Já. O senhor já passou por decepção? Também já. O senhor já passou por dores? Também já passei. Mas pastor, e aí? E aí que eu estou olhando para ele, eu estou falando, eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu quero dividir isso com você hoje. Porque talvez alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te magoou. Talvez um líder espiritual machucou você. Ontem a gente estava aqui ensaiando louvor. Quando eu saí daqui, um amigo meu de infância, a gente foi criado dentro da igreja. E no momento que ele estava mal no casamento dele, a liderança de onde a gente veio machucou mais ele ainda. E há tempos atrás eu tive com ele, eu falei, cara... Ele falou, cara, não acredito mais em igreja não. Eu amo Deus, Júnior. Tu sabe que eu estou na vacilação. Mas eu amo Deus, cara, mas eu não acredito mais em igreja e em pastor nenhum. Eu falei, cara, muito prazer. Pastor Júnior Messor. Ele falou, não, em você eu acredito. Eu falei, muito obrigado. Aí ele me mandou uma mensagem de um líder espiritual no altar, mas falando de uma maneira, machucando a igreja. Ele botou embaixo assim, me ajuda aí. Eu falei, cara, a única coisa que eu posso dizer para você, realmente tem gente que tem machucado a noiva do Cordeiro. Mas eu também quero dizer para você, que ainda tem gente boa, que ainda tem gente santa, que ainda tem gente fiel, que ainda tem joelho que não se dobrou, que ainda tem gente que é séria, ainda tem gente, sabe, que vive no temor do Senhor. E se os meus olhos olharem para os maus, o meu coração vai sujar, e eu não terei o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas eu preciso olhar para os bons exemplos. Eu estou desde domingo falando sobre isso. Olhe para os bons exemplos que temos. Talvez dentro de uma igreja tão pequena como a nossa, você olhe para a conduta de um irmão que talvez não seja muito aquilo que você pensa ser a conduta de alguém. Escuta, pode o irmão não estar num dia bom, pode ele estar sendo ainda passando por um processo de tratamento, mas tem gente boa, e a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, onde a gente vai se esvaziar, onde nós vamos nos humilhar e nós vamos ser obedientes. Eu vou ter uma boa escuta. Se aquele dia, anos atrás, eu ouvisse aquele pastor dizendo, Júnior, o povo é mau, eu talvez hoje não chegaria até aqui para ser seu pastor. Mas eu decidi, eu vou ter uma boa escuta, e o que ele está falando não é bom para eu escutar. Vou deletar da minha playlist aqui. Eu vou ouvir aquilo que vai cair aqui e vai produzir vida de Deus na minha vida. O que você tem ouvido? Você tem ouvido coisas que têm produzido em você vida de Deus? Ou você tem ouvido coisas que têm produzido em você incredulidade? Você tem ouvido coisas que têm produzido em você que não é vida de Deus, mas tem produzido em você qualquer outro sentimento que não é o sentimento que houve em Jesus? Que você reflita. Eu queria que essa terça-feira fosse uma terça-feira de reflexão. Sabe, que a gente sai daqui para refletir. Primeiro, quando você se olhar no espelho da sua casa, quem você vê? Você continua vendo você, aquela mesma pessoa lá de trás? Ou você está vendo os traços de Jesus na sua vida? Número 2, quando você sair daqui, quem você tem ouvido? Aquilo que você ouve determina o que você vai ser amanhã. O que você tem ouvido? A Bíblia vai dizer assim em Romanos, ora pois, a fé vem pelo ouvir, e ouvir
A palavra de Deus, o que você está ouvindo? E eu não estou dizendo para você colocar pregações. Não é isso. É você ouvir a voz de Jesus transmitida com clareza aos teus ouvidos. Tem gente que ouve pregação o dia todo. Quando ela sai de ouvir uma pregação, alguém pisou no pé dela, ela xinga um palavrão daquele tamanho e fala, vem. O que adiantou ouvir pregação o dia todo? Não é ouvir pregação. É aquilo que eu ouço mudar a minha vida aqui dentro. É a gente deixar um evangelho que muda a gente de fora para dentro, para a gente viver um evangelho que muda a gente de dentro para fora. Essa é a minha grande luta aqui na igreja. Para a gente não viver de aparência. Para a gente não viver, sabe, como sepulcro caiado. O que era o sepulcro caiado? Por fora ele era lindo, quando abria um fedor horrível. Que a gente seja de verdade aqueles que são semelhantes a Jesus.